Bem-vindo à Feira de Profissões da USP. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, pré-vestibulandos, que daqui a pouco estarão ingressando na universidade. Bem, a intenção desse vídeo é falar um pouquinho da nossa linha de pesquisa, do que nós fazemos aqui nesse laboratório do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória. Bem, meu nome é Antônio Carlos Bender Portoloso, eu sou professor desde 2008 aqui do Instituto de Química, sou químico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizei meu mestrado também nessa mesma universidade e em seguida mudei para Campinas, onde realizei meu doutorado no Instituto de Química da Unicamp. Após o meu doutorado, fiquei por 1 ano e meio no Scripps Research Institute, nos Estados Unidos, onde realizei o meu pós-doutoramento. E em seguida, fui contratado aqui no Instituto de Química de São Carlos da USP. Bem, essa foi brevemente aí a minha trajetória, e uma coisa em comum é que desde o meu período de iniciação científica, durante a graduação, até o final do meu pós-doutorado, eu venho trabalhando com a área de síntese orgânica. Mas o que significa síntese orgânica? Bem, a palavra síntese, ela vem do grego síntesis, que significa reunir, colocar junto. E é basicamente o que nós fazemos aqui no nosso laboratório. Nós construímos moléculas orgânicas. Como é que nós fazemos isso? Pegamos moléculas simples, de fácil acesso, comercialmente disponível, moléculas que você encontra em abundância e, após algumas manipulações, nós construímos moléculas maiores, com maior valor agregado e moléculas mais complexas, vamos dizer assim. Então essa seria basicamente a ideia, do que nós fazemos aqui a grosso modo. Mas por que construir moléculas orgânicas? Qual é o objetivo disso? Bem, vocês, no dia a dia de vocês, estão rodeados por uma série de moléculas orgânicas e inorgânicas, mas vamos falar das orgânicas. Por exemplo, perfumes, vocês utilizam no dia a dia de vocês cremes, vocês utilizam plásticos, espumas de diversas formas, vocês utilizam medicamentos e todos esses compostos eles apresentam moléculas orgânicas. Então, da onde vêm essas moléculas orgânicas? Basicamente, você prepara, você sintetiza essas moléculas. Elas não são encontradas, na grande maioria, na natureza ou em qualquer lugar. Você precisa preparar. E é claro que muitos compostos, muitas moléculas que são utilizadas no dia a dia de vocês, que aparecem no dia a dia de vocês, elas vêm de fontes naturais. Mas não é verdade para a grande maioria. E eu vou dar alguns motivos. Por exemplo, essa molécula aqui, que nós recentemente finalizamos, é uma molécula relativamente complexa e ela é obtida de uma planta. Tem inúmeras atividades biológicas interessantes, como anticâncer, anti-inflamatório, inclusive como antimalarial. É uma molécula bastante interessante. Imagina se quiséssemos obter uma quantidade imensa dessa molécula através da natureza, por exemplo. Vamos supor que eu queira obter 1 tonelada dessa molécula a partir de fontes naturais. Eu vou ter que sacrificar uma quantidade gigantesca de plantas para conseguir essa tonelada. Talvez eu não consiga nem chegar perto de 1 tonelada. Então fica muito inviável, às vezes, você obter certas estruturas, certas moléculas a partir de fontes naturais. E aí é que entra a nossa área de pesquisa. A gente prepara a mesma substância, a mesma molécula no laboratório. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa molécula aqui, ela foi preparada a partir dessa molécula aqui. Olha a diferença de complexidade. Uma molécula simples, relativamente barata, que eu consigo obter
né, de forma comercial em grande quantidade. E essa aqui eu não obtenho de forma comercial. A única forma de obtê-la é a partir da planta, extraindo da planta. Então a gente, a partir dela, e utilizando uma série de estratégias de conexão, né, de reação, de junção, nós conseguimos chegar, por exemplo, nessa estrutura. Usamos uma estratégia específica para preparar, mas poderíamos ter usado outras. A gente poderia pensar em 10, 15, 20 formas diferentes de fazer essa molécula a partir dessa aqui. Tá? Então, acho que dá para vocês terem uma pequena ideia, tá, do que nós fazemos aqui no laboratório. E o mais interessante ainda, eu mostrei essa estrutura para vocês, que é o produto natural, mas para o caso da malária, um derivado que nós fizemos a partir dela, com algumas modificações estruturais, se mostrou mais potente ainda para o combate à malária. Olha que interessante. Por que isso? A planta, quando faz essa substância, ela faz com interesse próprio, para as funções dela. Ela não está pensando em curar a malária, né? Por coincidência, essa estrutura foi interessante e mostrou atividade contra a malária. Mas o derivado que nós fizemos, que a única forma de se obter é através da síntese no laboratório, tá? Esse derivado sintético se mostrou mais potente ainda. Então, mostrando para vocês mais uma das atuações da área de síntese orgânica. Ok? Então, a grosso modo, é isso que nós fazemos. Juntamos moléculas com o intuito de preparar moléculas mais complexas, moléculas de interesse comercial, moléculas que possam melhorar a vida da sociedade. Ok? Então, convido vocês para olhar um pouco mais detalhadamente como foi feita essa síntese e convido também a todos vocês a conhecerem um pouco do nosso laboratório, do tipo de experimento que nós fazemos, bem como toda a nossa equipe, que envolve desde alunos que estão ainda cursando a graduação, como alunos que querem realizar o mestrado, o doutorado, até o pós-doutorado aqui no nosso grupo. Ok? Então agradeço a todos vocês, venham comigo que eu irei mostrar um pouco mais sobre o nosso trabalho desenvolvido aqui no Instituto de Química de São Carlos.